E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do cenário para mais um vídeo. E saiu Agatha, o Conto Animado, que está lá disponível no canal Ordem Paranormal Oficial aqui no YouTube, ok? Então hoje eu vou trazer para vocês não focar necessariamente nessa visão do que eu achei, do que eu gostei do conto, porque isso eu discuti numa live que aconteceu hoje mesmo, né, na nossa live semanal, que normalmente acontece todas as terças, mas essa acabou acontecendo numa quarta, chamada A Reunião. E a gente discutiu sobre o que eu achei, o que vocês acharam na live, sobre sobre todo esse evento no geral, que foi essa animação do Ordem. Então você pode ou conferir a live, ou explicar, ou esperar um vídeo mais resumido aparecer posteriormente. Mas neste vídeo de hoje, a gente vai focar o quê? Nas mudanças que aconteceram na história da Agatha, seja uma mudança de interpretação dos personagens, ou até mesmo podendo ser considerado alguns pequenos retcons que a gente acabou tendo. Foram coisas bem mínimas, mas eu quis trazer aqui para vocês. Eu vou começar falando sobre A Ordem Paranormal, que é a série em RPG, e mostrar ali alguns pontos ali, principalmente da explicação do personagem Mateus sobre o que aconteceu no grande dia fatídico em que a Agatha trocou de corpo com Gabriel e matou o Gabriel. E também a gente vai falar um pouquinho sobre HQ, que hoje em dia é considerado o cânon desse início do Ordem Paranormal, dessa primeira temporada. E depois a gente entra para mostrar como que ficou essas diferenças agora no conto. Vamos iniciar aqui então vendo o que o Mateus, que é uma das pessoas ali que era amigo do Gabriel Oxford, o corpo da Agatha, para ver o que ele diz que aconteceu naquele dia, qual é a interpretação, a visão dele sobre todos os acontecimentos, e depois a gente vai comparando com o que foi explicado na HQ em si, chegando no conto da Agatha. Ano passado, a Júlia, a Fernanda e a Evelyn desapareceram. E ninguém parecia ligar muito. E o único que tava fazendo. O Gabriel fica com esse negócio de querer ser um detetive. E no começo a gente só ia com ele porque ele é um amigo bom, ele é um amigo legal. Interessante que isso se manteve, a ideia de que o Gabriel ele pensa muito como se fosse um detetive, ele acha que vai resolver os problemas da escola, mas já mostrando ali um pequeno ponto interessante é como o Mateus trata essa história comparada com a Agatha trata. A Agatha fala muito mais como, tipo, ele se acha alguma coisa e tudo mais, enquanto o Mateus vê mais como uma brincadeira que ele começou a levar a sério demais. Era um jeito da gente, eu, ele, a Lina, da gente só passar o tempo juntos e. Era, sei lá, era tipo jogar RPG, mas ele levava muito a sério. E aí. Não levou a. Ele não levava. Não levou a muitas coisas. Ele. Aparentemente ele tinha alguma suspeita do Alexander, ele olha pro Alex, mas. A gente nunca levou muito Ou a sério. seja, de certa maneira a investigação dele estava levando a algum lugar, mas ele acabou se distanciando no meio do caminho. Inicialmente ele achava o Alexander tem algum envolvimento com isso, possivelmente então ele poderia descobrir que vários professores e o diretor da escola estavam envolvidos, mas no meio do caminho o ódio dele acabou desviando ele da pista correta. Sério. Desde que as meninas apareceram, começaram a surgir também lendas na escola de meninos que estavam brincando de Blood Mary. E tava ficando cada vez mais frequente, as pessoas estavam jurando que estavam vendo coisas na escola o tempo todo. Até eu mesmo acho que eu vi uma vez alguma coisa. Mas. O que realmente. As coisas começaram a mudar. Foi mais ou menos semana passada. Quando quem sumiu foi a Lina, a namorada do Gabriel. O Gabriel ficou obcecado. Ele parou de conversar com a gente. E ficou paranoico, tentando descobrir o que aconteceu com ela. Muito mais do que ele tava com as outras 3 meninas antes. E aí, ele voltou a falar comigo e com o Gustavo, no nosso grupinho de investigação. E falou que claramente ele sabia que a Agatha tava envolvida. Ele tinha certeza que a Agatha tava envolvida com os desaparecimentos das meninas. Ele falou que tinha provas. A gente pediu pelas provas, falou que ele tava. O Gabriel nunca gostou da Agatha, ele sempre fazia bullying com ela e com o que aconteceu com a mãe dela. Isso se manteve praticamente sempre. E ela já não era uma menina muito normal. Mas aí ele. E o Gabriel também não tava muito bem por causa do que aconteceu com a Lina.
E aí ele Mateus. marcou pra gente ir na escola de noite, porque ele queria mostrar algo que era irrefutável pra Agatha. Ele falou que tinha uma prova que era impossível ela refutar. Isso é bom marcar porque vai ser uma das principais diferenças, essa questão de uma prova irrefutável e coisas do tipo. E ela ia ter que confessar na frente de todo mundo. E aí ele pediu pra levar a câmera pra eu gravar ela confessando. Quem leva a Só que câmera é aí- o Matheus. Eu avisei ela, eu falei que eu tava com medo, o Gabriel não tava bem, ele tava paranoico, ele tava agressivo. Eu falei pra ela não ir, eu falei que não era uma boa ideia, porque ela podia se machucar. Eu avisei pra ela. E eu tinha conversado com ela na semana que a Lina desapareceu, e ela gostava, ela era a única. A Lina era a única amiga da Agatha. Não tinha por que a Agatha fazer qualquer mal contra ela, e a Agatha tava tentando me ajudar também. Mas mesmo eu avisando a Agatha que o Gabriel não tinha boas intenções com ela, mesmo eu falando pra ela que ele pretendia machucar ela, talvez, ela foi. Ela apareceu. E aí. ah, ela foi de noite, eu, o Gabriel, o Gustavo e a Agatha. A gente foi na escola de noite, o Gabriel disse que tinha algo que ele precisava mostrar pra gente. Só que aí eu gravo as minhas aulas, eu uso a minha câmera pra gravar minhas aulas, pra eu poder ver elas depois de novo e estudar o que eu perdi. É verdade. Só que bem no dia que eu fui gravar isso, a minha câmera encheu o cartão. Então eu e o Gustavo, a gente foi no laboratório pegar um outro cartão SD pra poder gravar o resto da noite e a confissão da Agatha. Parte interessante. Então, eles se retiram, pelo menos não a Ordem Paranormal, eles se retiram e nesse momento algumas mudanças acabam acontecendo. E quando eles retornam, Só que aí quando a gente. Aí o Gustavo falou que tinha alguma coisa na biblioteca, ele abriu ele abriu uma estante, tinha um caminho atrás da biblioteca e a gente. possivelmente o nome que ele queria falar aqui era Gabriel, não Gustavo. Só reiterando essa questão, porque não faria sentido o Gustavo saber sobre isso, era o Gabriel. Desceu, eu não tava tudo escuro e aí Ou melhor, a Agatha no corpo do Gabriel já. o Gabriel Como que ele abriu matou essa a Agatha estante? na minha frente e ela voltou à vida e pegou o Gustavo. Calma, Matheus. Calma. Então, praticamente, essa é a visão do Matheus no A Ordem Paranormal sobre tudo o que aconteceu, tá? Agora vamos passar para a HQ. Como que isso foi retratado nela? Na HQ, nós temos aqui, primeiramente, a demonstração de como que foi a questão da câmera, como que ocorreu essa questão do SD e ficando lotado. Primeiro, eles começam a gravar, né? Eles juntos aqui, precisa mesmo gravar tudo isso. Sim, a gente precisa de evidências para droga. É preciso trocar o cartão, né? E ela chegou, e nesse momento o cartão lota. Então aqui a gente já vê que ele estava gravando e a Agatha chegou nesse momento em que ele estava gravando. Nesse momento ele sai de cena para poder trocar o cartão. Então vamos lá ver como que foi essa cena em si do Matheus falando, né? Nós temos a mesma questão dos agentes chegando para interrogar ele e ele começa a fazer a sua explicação. Praticamente ele faz as mesmas questões com um adicional, né? Ele fala sobre a questão de que o Gabriel, ele tinha uma desconfiança da Agatha porque ela estava utilizando, né? Ela estava andando com um livro com rituais, né? Então ela estava aprendendo rituais. Então ele chega a citar isso como um ponto de que talvez o Gabriel estava suspeitando disso, de que a Agatha estava realizando alguma espécie de ritual. As mesmas coisas acontecem. Eles sabem que o Gabriel nunca gostou da Agatha, que ele fazia bullying com ela, principalmente culpando ela pelo que a mãe dela fez até ser presa, né? A assassina de Arvorezinha. A gente tem a mesma demonstração do SD lotando e eles indo embora. Aqui, diferente de como eles falam na série parece que eles saem no momento e quando eles retornam, eles descem para a parte inferior, né? Eles abrem ali a passagem e descem. Aqui, na HQ, já tem uma demonstração melhor e pode ter sido não necessariamente uma mudança, mas sim só uma interpretação ali do Selbit melhor, porque no HQ é mais fácil você contar isso. Quando você tá falando no meio do RPG, você pode acabar se confundindo algumas coisas. É que, primeiro, eles abriram a passagem secreta e aí eles saíram para buscar o SD, no caso SSD não, o SD, enquanto a Agatha e o Gabriel desceram lá para baixo, né? Então eles vieram buscar, eles até falam que pelo pai do Gabriel ser o dono da construtora, que reformulou a escola e tudo mais, possivelmente por isso ele conhecia a passagem secreta. Então eles foram lá,
E enquanto eles saíam, quando eles voltaram, eles só viram o ato em si. Gabriel matando o que ele mais odiava. Então, eles falam sobre ele estar estranho, olhando para a própria mão, como se não se reconhecesse direito. E aí ele mata a Agatha. E depois disso, o Gustavo é capturado pelos cabelos da Agatha. Então, praticamente é esse evento que acontece. Mudança bem pouca, é a explicação sobre o tal livro de rituais. Agora, como que foi isso na animação? Vamos nessa. Vamos ver, então, como a Agatha cita os eventos aqui no Um Conto Animado. Mas é claro, o Gabriel, achando que era um detetive de videogame, me chamou. Veio com o papo da gente se encontrar na escola à noite para investigar. Que ele tinha suspeitas de algo que ia mudar tudo. Interessante é que você vê que ela está ali utilizando o livro de rituais, porque ela realmente encontra esse livro e fica lendo ele para um lado e para o outro, né? A mensagem do Gabriel chamando para ela, invadir a escola de noite e tudo mais. Eu acho que os professores estão envolvidos, então vai aquela mesma ligação de que o Gabriel estava indo no caminho correto, mas depois do assassinato da Alina, né, do desaparecimento dela, ele acaba mudando 100% sua mente. Mateus, o único dos Aviso meninos do que não Mateus me pra ela tratava não ir. como um monstro, me mandou uma mensagem pra não ir. Ele tava Aqui ele não fala muito sobre a questão de tipo, o Gabriel tá violento, coisas do tipo. Ele fala, não vá. achando a conversa do Gabriel muito estranha. Eu fui mesmo assim. Se ele queria tanto descobrir a verdade, eu ia mostrar pra ele o quanto ele tinha conseguido proteger a Lina. Mas chegando lá, descobri que ele era ainda mais burro do que eu achava. O último paradeiro da Lina tinha sido na escola, e ele tinha me visto saindo de lá durante a noite. Ele levou Coisa interessante também é que no conto, a Agatha parece ser só alguém que fica muito tempo na biblioteca, tanto que ela nem gosta de livros. Enquanto na história, pelo menos da A Ordem Paranormal, né, ela trabalhava também na biblioteca, né, dá a entender essa questão. uma câmera e uma faca Aqui ela fala que ele levou uma câmera e uma faca, mas sabemos que a câmera é do Mateus. E esta cena exatamente aqui, dele ameaçando ela, pode ter acontecido logo após a saída dos garotos, né, do Mateus e do Gustavo, para pegar o SD. Mas aí é que a gente também vê um ponto de diferença. Eles saem com a câmera quando eles vão até o local. Então nós conseguimos ver aqui nessa imagem que quando eles vão buscar o SD, eles estão com a câmera. Então em nenhum momento na história da HQ e também no show de RPG, em nenhum momento o Gustavo fica com a câmera. É sempre o Mateus, quer dizer, o Gabriel. É sempre o Mateus e o Gustavo que estão com ela. Então a gente aqui acaba tendo uma diferenciação, ok? Eu acho até estranho porque agora, o que é canônico? Já que a HQ é canônica, a gente tem uma mudança na ideia. Óbvio, é uma ideia muito curta, tá, gente? Eu não tô falando, nossa, que diferença faz ele estar com a câmera ou não. Só estou falando que tem esta mudança, né? É a proposta aqui do nosso vídeo. E ele ameaça ela com a faca logo aqui em cima. para me forçar a confessar o que eu tinha feito. Ou ele mesmo ia acabar com tudo. Eu levei o Gabriel Aqui, a Agatha que mostra onde está a passagem, enquanto no outro momento parece que foi o Gabriel mesmo que mostrou a passagem, que descobriu por onde descia, ok? Temos essa mudança também na HQ, parece que foi o Gabriel que encontrou a passagem. Já no Ordem Paranormal, parece que eles já tinham feito a troca de corpo quando os dois retornaram a esse local, ou eles retornaram um pouco de tempo depois, mas tem alguma diferenciação aqui? Tem. Aqui a Agatha revela a passagem para ele. até o corpo da Lina. E vejam só, Mateus não está aqui na parte que eles abrem a passagem. Enquanto na HQ, em principal, né, que é onde a gente vê essas mudanças sendo mais claras, aqui a conversa dos dois, do Mateus e do Gabriel, deixa bem claro. Como ele sabia dessa passagem secreta, o pai dele é dono da construtora, lembra? Então aqui nós vemos que eles não estavam presentes, enquanto aqui na série animada, a Agatha leva o Gabriel e eles não estão por lá. E ele surtou. E ele já estava com a faca puxada. Tentei explicar pra Aqui é a parte do trauma, né, que o Gabriel vai sofrer. ele que o diretor provavelmente tinha feito essa merda toda e trocado de corpo.
Eu Tanto na campanha quanto na HQ, não fala muito sobre essa cena, sobre essa possível cena dele mostrando o corpo da Lina. tinha lido o livro e sabia que isso podia ser feito. Enquanto aqui a Agatha já sabe até sobre o ritual de troca de corpo. Nas outras não falam muito sobre essa questão antes. Mas claro que ele não queria entender. Em vez disso, botou a faca no meu pescoço. Fala a verdade, ou você vai ter o que merece. Aquelas palavras de novo. Sempre me perseguindo. Ele me olhou com ainda mais fúria. Ele me amarrou como se eu fosse maluca. Como se eu fosse... minha mãe. Olha a porra do lugar que a gente tava. Como eu ia ter feito tudo aquilo sozinha? Minha família não era milionária como a dele. Minha vida não era fácil como a dele. Se ele enxergasse pelos meus olhos, ele entenderia. Se ele enxergasse pelos meus olhos. Já que ele queria tanto a verdade, eu sabia exatamente como mostrar pra ele. Um ritual é como uma súplica, um pedido. E naquele momento, eu implorei. Gente como o Gabriel não precisa seguir regras, mas o outro lado também não. O fluxo vermelho interminável. As vozes infinitas gritando em desespero. A transição. Eu conseguia sentir as intenções vibrando pela minha mão, segurando a faca apertada. Olhar para aquele rosto patético, chorando, ajoelhado no chão. O corpo da pessoa mais importante da minha vida na frente desse pedaço de merda. Eu perdi ela. Não importa quantas palavras vazias você queira falar agora. O corpo dela tá ali e ela não volta mais. Se não fosse por você, eu ainda a teria. A culpa é sua! O legal aqui, só para mostrar um momento aqui, porque o que vai acontecer de importante para o nosso vídeo vai ser depois dessa parte aqui, mas como a voz do Gabriel, né, a gente vê a fala da Agatha, mas na verdade as palavras do Gabriel, né, porque ela também se culpa, ele se culpa, todos os dois se culpam pelo que aconteceu com a Lina. As palavras eram minhas, mas as intenções eram nossas. E agora ele volta com uma câmera, então tá vendo as mudanças? Agora sim ele tá com a câmera, então os outros dois saíram para pegar o SD, mas em que momento eles fizeram isso lá em cima? Ele primeiro puxou a faca, ameaçou ela, depois deu a câmera e eles saíram tranquilo, e aqui ele retorna com a câmera. Então é isso que eu achei meio estranho, assim, eles podiam ter não feito aquela parte dele com a câmera, podia ter falado que ele trouxe uma faca e coisas do tipo, porque do jeito que pareceu, ficou meio diferente. Esses dois deveriam estar lá em cima quando eles estavam com a faca e a câmera, e eles não estavam, então teve essas mudancinhas aqui, eu acho até um errinho de continuidade, ele agora tá com a câmera sem ele sequer saber sobre a faca e coisas do tipo. Nossas memórias foram trocadas por completo, mas nossos sentimentos foram conectados. Eu odiava ele me odiava, e os dois odiavam a si mesmos. Mas dessa vez, eu que segurava a faca. Dessa vez, ele ia ter o que merece. E agora eles se assustam e ela morre. Então é assim que acontece no conto animado. Fora por esses pequenos detalhes com relação a como que foi esse momento do Gabriel e da Agatha, como que ocorreu em si o momento da troca de corpo, das questões da câmera, praticamente todo o resto da narrativa do conto segue bem a base do que é as conversas que a gente já tinha tido antes do Ordem Paranormal, né? Com a Agatha sendo a pessoa que ela mais admirava ali mais próximo, sendo a Lina, porque era a única pessoa que respeitava ela, que não bulinava com ela e tudo mais, tendo uma vida mais tranquila ao lado dela, né, tendo realmente uma amiga. E pequenas outras tiradas, como por exemplo, a questão dela e do Álvaro, né? Aqui no conto, ela não trabalha na biblioteca, ela ela tá ajudando ali na biblioteca, ela é uma pessoa voluntária nessa questão, enquanto na HQ e nas outras mídias, o Álvaro realmente pediu para ela trabalhar em meio período na biblioteca, né? Então ela já tem uma relação mais próxima do Álvaro e tudo mais. Então ela já estava meio que não envolvida 100% com o paranormal, mas ela poderia ter sido uma das próximas vítimas do Álvaro. Tirando essas questões, praticamente todo o resto da HQ é uma parte bem novidade mesmo. Coisas que a gente tinha uma ideia de que tinha acontecido, de que a Agatha já tinha sofrido antes de entrar na Ordem, principalmente nessa parte dos atos em que foca mais em como foi ela depois de perceber o seu corpo e começar a se modificar, a falar sobre as intenções, sobre os sentimentos que ela passou a sentir. Obviamente, aqui
o conto ela não aborda o momento em que os agentes conversam com a Agatha lá na HQ, que mostra detalhes de quando ela é pega pela primeira vez, e eles tentam entender o que rolou. Então a gente não tem isso na HQ, ela pula essa parte e vai direto para esse momento em que a Agatha tenta se tornar uma ocultista. O máximo que eu poderia falar também de diferença é que ela acaba se envolvendo com um ocultista em si, enquanto em Desconjuração, ela fala que ela já se envolveu com um time antes, né? Ela acabou se envolvendo com ocultistas, mas ela também pode estar se referindo isso aos transtornados, porque ele, esse membro aqui que acaba torturando a Agatha, era um transtornado. E a gente também descobre a criação do descarnar, né? Uma das rituais criados, entre aspas, pela Agatha, né? Ela foi clamado nessa nova geração de ocultistas pela Agatha, por isso que ela é conhecida como a criadora desse ritual. Mas teoricamente ele sempre existiu, assim como, já que o paranormal não lida muito bem, assim como o tempo já tendo ocorrido diversas vezes antes e tudo mais, e os rituais sempre existiram, sempre existirão, e qualquer criação sempre já existiu no passado. E a gente, enfim, também descobre sobre suas tatuagens, uma coisa que a gente sabia que teria um significado do porquê que ela tem tatuagens estranhas, e agora a gente entende que a pessoa que estava fazendo isso com ela não entendia tão bem assim sobre o ocultismo. Possivelmente nem era alguém que tinha a vocação para ser um ocultista, e por isso que ele fez rituais ali, marcas estranhas no corpo dela, que não necessariamente funcionam 100% para rituais. A gente tem então a fuga da Agatha com coisas completamente novas, envolvendo a Mia nessa questão. Nós temos esse personagem aqui que já havia aparecido na prisão em Desconjuração. Desta maneira, sim, que ele tinha aparecido anteriormente no Ordem, apenas como um prisioneiro enfaixado, em que o Cellbit só revelou ali sobre ele ao final do Desconjuração, revelando e falando que tinha coisas para contar sobre esse prisioneiro futuramente. Então, praticamente, essas são as mudanças que a gente teve no Ordem Paranormal. O conto animado foi coisinhas bem simples. E lembrando novamente para vocês, eu falei sobre o que eu achei desta animação na minha livezinha, e posteriormente teremos um vídeo mais focado nesta questão. Então, mudanças muito mínimas, o conto conseguiu complementar boa parte da história da Agatha, e apenas uma sequência ou outra ali com relação à câmera, que eu achei um pouquinho estranho, mas nada que chega a ser desconfortante ou afetar de qualquer maneira o que eu gostei, o que eu achei sobre este evento, que foi a primeira obra animada de Ordem Paranormal. Então, muito obrigado a todos e muito obrigado também aos membros que apoiam este canal aqui todo mês, e isso tá ajudando demais mesmo. Eu quero trazer mais coisas legais para vocês, membros, mas a gente já tem grupo no WhatsApp, coisas do tipo, que depois a gente vai começar a atualizar, utilizar mais, para que vocês sintam, obviamente, que o seu dinheiro está sendo bem valorizado ao apoiar aqui o canal. Então, muito obrigado a todos. Aqui é o Fluxo Solucionador e fui!